Boa noite a todos, seja muito bem-vindo a esse culto de quarta-feira. Você que está nos assistindo, quero te convidar para que possamos juntos fazer uma breve oração, invocando o nome do nosso Deus. Santo Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que bom, Senhor Deus, estar na Tua presença e nos entregarmos a Ti. Continue abençoando-nos, guiando-nos, dando-nos sabedoria para pôr em prática tudo o que aprendemos da Tua Palavra. E isso te pedimos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito boa noite. Quero te convidar agora para que a gente cante junto a música Vinde às Águas, já preparando o nosso espírito para nosso momento de oração posterior e também para o culto dessa noite. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas.
Olá, a palavra de Deus, no livro de Romanos, escrito por Paulo, capítulo 4, verso 7 e 8, fala o seguinte: Benditos são os que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bendito e feliz é o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Com o Espírito nessas palavras, se coloque de onde vocês estiverem, de joelhos, para falarmos com Deus. Ó Pai querido, obrigado porque, independente dos nossos pecados, nos dá alegria de não ter esses pecados atribuídos a nós e sim cobertos pelo Teu sangue. Obrigado porque no meio dessa semana Tu nos conduziu até agora com vida, com saúde e com a Tua presença. Obrigado pelo Teu carinho sempre eterno, Senhor Deus. Que imploramos agora que a palavra que vai ser aberta seja iluminada, não seja de uso humano e sim providência divina para a nossa vida. É que eu te imploro e te agradeço por amor do Teu nome. Amém. Ela andava tão fraca com a multidão, já havia tentado, mas só fracassado. Com fé persistente queria tocar Jesus Cristo. Seus amigos diziam pra mulher desistir. Por 12 anos ela estava sofrendo. Mulher, se conforme, Jesus Cristo nunca irá te ver. Posso ver sua alegria quando ao longe ouviu um homem gritando, louvando a Cristo. Mestre, Messias, o chamavam de curador. Paralíticos e coxos a correr e a pular, os cegos estavam contemplando ao Senhor. Era agora ou nunca, Ele estava a se aproximar. Sentia alegria e medo também. Jesus Cristo estava tão perto, enfim. Com fé e coragem ela toca ao Senhor, e Ele virou-se para dizer: alguém foi curado aqui, um milagre passou por mim. Quem me tocou, são se tornou e curado está. Venha a mim com fé, sua cura está aqui. Receba o milagre então, pelo nome de Jesus. Mesmo que o inimigo o tente pra desistir, em Cristo está o poder. Ele trabalha e faz o impossível. O milagre vai acontecer. Vai ser curado aqui. Um milagre a passar por ti. Estenda sua mão, o toque com fé, e curado serás. Dê um passo pra salvação. Sua cura está em Deus. Receba um milagre então, pelo nome
de Jesus. Recebam milagre então, pelo nome de Jesus. Em Cristo, curado estás. Muito boa noite para você, meu irmão, minha querida irmã que me assiste nesse momento. É muito bom tê-los aqui na presença de Deus. Convido vocês agora para esse momento fechar os seus olhos. Vamos fazer uma prece ao nosso Senhor? Santo e maravilhoso Deus, estamos diante da Tua presença agora, Pai. Vamos estudar a Tua palavra e tudo o que formos estudar aqui, seja feita a Tua vontade em nossas vidas e que possamos aprender a cada dia mais do Teu amor. E todas as palavras que forem ditas aqui, que elas saiam cheias do Teu Espírito Santo e toque cada coração, Pai. E nesse momento eu me entrego como um instrumento em Tuas mãos para que o Senhor me use para pregar o Teu Evangelho. E obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu vou começar agora. Todo sermão, quando eu começo, eu gosto de contar umas histórias, e isso traz grandes lições para a nossa vida. Daisy, desde pequena, ela sonhava em ser enfermeira. Era o grande sonho da vida dela. Ela cresceu, seus pais pagaram os seus estudos, pagaram a faculdade para ela, e ela realizou o seu sonho de ser enfermeira. Ela já estava no auge da sua carreira, trabalhando no hospital mais conceituado da cidade, quando, de repente, ela escuta a notícia que o hospital que ela trabalhava estava fazendo abortos. E agora? O que Daisy iria fazer? Porque isso iria totalmente contra os seus princípios. Então, Daisy decidiu orar a Deus e pensar, e agora? O que eu faço? Uma semana se passou. O diretor do hospital onde ela trabalhava chamou ela e falou, Daisy, a partir desse momento, você vai ter que ajudar os médicos a fazer aborto de crianças. E qual era o problema? Eles faziam aborto já num estágio avançado da gravidez. Então, eles tiravam a criança e deixavam a criança em cima de uma mesa para morrer. E agora? O que Daisy vai decidir? Ela vai jogar fora toda a sua carreira, tudo que ela construiu e sonhou para chegar até onde ela estava? Ou ela vai aceitar, ferir os seus princípios e seguir com sua carreira profissional, continuar realizando os seus sonhos de crescer no hospital? E agora, o que você faria na situação de Daisy? Essa história me lembra uma história lá na Bíblia, que aconteceu há muito tempo atrás. E eu quero convidar você agora, que está na sua casa, pegue a sua Bíblia e venha aqui comigo. Eu já estou com a minha aqui. Pegue a sua Bíblia. Eu não sou professora de geografia e eu não vou dar uma aula de geografia aqui para vocês, tá bom? Mas eu quero convidar vocês a abrir a parte de trás da Bíblia de vocês. Ó, vocês estão vendo a minha Bíblia aqui. Vamos abrir a parte de trás da Bíblia. Lá onde tem a partezinha dos mapas. Deixa eu pegar aqui a minha. Ó, nós temos a parte de trás. Algumas Bíblias têm mapas coloridos, outras já têm mapas preto e branco. Enfim, pegue seu mapa e vamos abrir aqui comigo. Vocês vão lá na parte onde está escrito mapa 2. E se você acompanhar na sua Bíblia, no canto esquerdo da Bíblia, nós temos o quê? O Egito, isso mesmo. E ali no Egito, nós temos duas cidades que eu quero destacar para vocês, que é Pitom e Ramsés. Essas cidades, elas foram construídas pelo povo hebreu, quando o povo hebreu era escravo lá no Egito. Por exemplo, há muito tempo atrás, os faraós semitas que viviam na época, eles pegaram os povos Ixos que viviam no Egito, expulsaram de lá, e é ali que criou a 18ª dinastia. E o faraó que vivia na época, dessas pessoas que eu quero falar para vocês, o nome dele era Tutmés. E era um faraó que ele fez algo assim, muito desafiador para duas pessoas que eram tementes a Deus. Vamos descobrir comigo? Agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 1.
Vamos lá abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 1. E vamos começar a nossa história. Vocês já devem estar curiosos para saber quem são essas duas pessoas muito importantes que eu quero falar para vocês. O nome dessas duas pessoas é Puá e Sifrá. Duas mulheres que foram muito tementes a Deus e elas não negociaram seus princípios. E eu peço a Deus todos os dias que eu possa ser um pouquinho igual a elas, porque a história delas é fascinante. Então vem aqui, vamos acompanhar comigo. A partir do versículo 6, Êxodo 1, a partir do versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre Egito, que não conhecera José. Então esse rei que se levantou no Egito era Tutmés. Nós estudando um pouquinho da genealogia, a gente descobre que era esse rei. Então esse rei, ele não sabia mais nada sobre José, o que tinha acontecido com José, toda aquela geração já tinha ido embora. Então esse rei não sabia mais nada sobre a história de José. Então levantou esse rei que não sabia mais nada sobre José. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem com suas cargas. Então, o que acontece aí? Esse rei, ele viu que o povo estava crescendo. Porque quando a descendência de José foi para o Egito, eles começaram a casar entre si. Por exemplo, a tribo de Benjamim se casava com a tribo de Benjamim, a tribo de Judá casava com a tribo de Judá, a tribo de Levi se casava com a tribo de Levi. Então, eles estavam se fortalecendo e ficando cada vez mais fortes. Então, quando o rei viu aquilo, quando o faraó viu aquilo, ele pensou, então, eles estão crescendo muito, e se eles crescerem muito, se vier alguma guerra, eles vão acabar ganhando de nós. Então tem que fazer alguma coisa para que eles não se multipliquem, para que eles não cresçam muito. Então, foi aí que Faraó teve uma ideia. E assim, quanto mais eles afligiam o povo hebreu, mais eles cresciam. Lembra que no início eu pedi para vocês fazerem uma viagem no mapa, ali nas cidades de Pitom e Ramsés? Essas cidades foram o povo hebreu que construíram na época da escravidão. Então o rei gostava muito de afligir eles. E vamos acompanhar aqui a partir do versículo 12. Mas quanto mais afligiam o povo, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros, tijolo, com todo o trabalho. Então eles afligiam muito o povo, querendo que eles trabalhassem mais, para eles se tornarem fracos, mas quanto mais eles trabalhavam, mais fortes eles ficavam. Já ouviu aquele ditado que o trabalho edifica o homem? Era exatamente isso que estava acontecendo. Quanto mais eles trabalhavam, mais fortes eles ficavam. Então, o que aconteceu? Vamos acompanhar. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, que viva. As parteiras, então, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito ordenou. Agora vem aqui comigo. Essas duas mulheres, Puá e Sifrá, elas estavam no auge, eu posso dizer, da ginecologia, da obstetrícia. Se tiver algum médico aqui acompanhando essa pregação nesse momento, elas estavam no auge daquela época. Porque fazer um parto é uma coisa, eu acho algo esplêndido, algo lindo. E é um dom que Deus nos dá para as pessoas que fazem isso. Então elas estavam no auge da medicina, porque elas estavam ali fazendo parto, e provavelmente elas faziam parto dos egípcios também. Então chega Faraó para perto delas e fala: agora eu vou dar uma ordem para vocês. Vocês vão fazer os partos,
Se forem menina, vocês vão ter que matar. Se for menina, vocês vão ter que deixar viver. Agora, se for menino, vocês vão ter que matar. Como será que essas mulheres se sentiam? Elas provavelmente iriam perder a sua carreira do momento que elas deveriam estar no auge da sua carreira, da obstetrícia, fazendo partos. Só que aquilo iria ferir os princípios delas. E elas não iriam temer a Deus, porque elas iriam estar fazendo algo errado. E realmente, irmãos, é isso que Satanás quer fazer com nós, com a gente. Ele quer que a gente fira os nossos princípios e que a gente faça o que é errado. Porque ele tenta nos afligir e ele tenta colocar provações na nossa vida. E essas mulheres, elas foram tementes a Deus. E naquele momento o faraó pensou, se eu matar os meninos, vai ficar só as mulheres. E as mulheres, elas vão ter que nos servir, sendo esposas, sendo escravas, fazendo trabalho doméstico. Então ele pensou, teve uma grande ideia. E agora, o que essas mulheres iriam fazer? Elas estavam diante da presença do rei. E sabe uma coisa que eu aprendo? Nós temos que servir o nosso governo. Nós temos que cumprir as leis. Por exemplo, a lei de trânsito, a gente não pode ultrapassar um sinal vermelho, a gente tem que respeitar a faixa de pedestre, nós temos que cumprir as leis. E essas mulheres, quando elas viviam naquela época, realmente elas tinham que cumprir as leis. Só que isso feria os princípios. Então, quando algo faz a gente ferir os nossos princípios, nós não devemos fazer. E essas mulheres nos ensinam uma grande lição. Porque, apesar de tudo, elas estavam ali prontas para morrer. Porque elas não seguiram a ordem do rei. E sabe o que elas fizeram? Vem aqui comigo. Vamos acompanhar. Qual foi a resposta que elas deram para o rei? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então elas não fizeram o que o rei ordenou para elas. Elas deixaram os meninos viver. E nesse momento, vamos acompanhar a leitura ali, no versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizesse isto? Por que deixasse viver os meninos? Imagine a situação que essas mulheres se encontraram. O rei, o faraó, naquele momento chama elas para questionar por que elas fizeram isso, por que elas não obedeceram uma ordem. E vocês sabiam que naquele momento elas poderiam morrer, e elas sabiam que naquele momento elas poderiam morrer, porque elas não obedeceram à ordem do rei. E se a gente estudar a história, antigamente os faraós eles eram considerados deuses. Então não seguir uma ordem de um faraó, de um rei, era morte na certa. E Deus deu sabedoria para essas mulheres, porque mesmo elas passando pela provação, mesmo elas sabendo que poderiam morrer porque não obedeceram à ordem do rei, Deus deu sabedoria. E isso nos ensina também outra lição. Sabe qual é a lição? Porque a aflição vai vir, as tempestades vão vir na nossa vida, mas Deus ele sempre encontra uma saída para nós. Vamos ver o que essas mulheres guerreiras responderam ao rei? No versículo 19. Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais eles afligiam o povo, mais o povo crescia, mais o povo ficava forte? Então, essas mulheres, elas usaram isso para falar para o rei. Que as mulheres hebreias elas eram fortes. E antes mesmo de elas chegarem para fazer o parto, elas já teriam dado à luz aos bebês. Então essas mulheres tiveram sabedoria. E elas decidiram passar pela prova. Decidiram colocar a sua vida ali em risco. E obedeceram a Deus. Isso nos faz pensar. Muitas vezes a gente é provado no nosso trabalho, na nossa faculdade, enfim. Em muitos lugares nós somos provados. Será que nós temos essa fidelidade para com Deus que nem essas mulheres tiveram? E sabe outra coisa muito interessante que eu vejo aqui na Bíblia? Lembra que eu falei para vocês que os faraós antigamente, eles eram considerados deuses? Eles eram autoridade. E se você olhar aqui comigo, acompanhar a leitura, você vai ver que
nenhum momento é citado o nome do faraó aqui. Eu tive que fazer uma pesquisa muito grande para encontrar a genealogia, para saber o nome do faraó que existia na época, mas o nome desses faraós não foi citado na Bíblia. E citar o nome de uma pessoa no contexto que eles viviam naquela época, era porque essas pessoas foram muito importantes. Então, nessa época do povo egípcio, citar o nome de alguém era muito importante. E vocês perceberam aqui que o nome do faraó não foi citado? E o nome delas foi Puá e Sifrá. Sabe por quê? Porque essas mulheres foram valorosas e elas tiveram um papel fundamental na Bíblia. Porque elas não negociaram os seus princípios. E isso nos ensina que nós não devemos negociar os nossos princípios. Mesmo que a gente for levado à morte, nós não devemos negociar. E sabe a recompensa que essas mulheres tiveram? Isso que me deixa mais feliz. Porque a gente passa pela provação. Coisas horríveis acontecem na nossa vida. Mas Deus sempre tem uma solução. E Ele está disposto a nos honrar. E sabe o que aconteceu com essas mulheres? Vem cá comigo. Vamos descobrir o que aconteceu. E elas responderam para os reis, responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E sabe o que Deus fez para essas mulheres? Acompanhe comigo no versículo 20. E Deus fez bem as parteiras, porque as parteiras temeram a Deus, e Deus lhes constituiu família. Se você for estudar toda a história da Bíblia, vai perceber que família é um presente de Deus. A família ela foi criada desde a fundação do mundo, desde o Éden, e é um presente de Deus. E família é muito importante na Bíblia. E Deus constituiu família para aquelas mulheres, porque elas foram tementes a Deus, porque elas não negociaram os seus princípios. E elas escolheram passar pela prova, elas escolheram passar pelo fogo e foram tementes a Deus. E Deus recompensou elas, deu família a elas. Agora vocês imaginam a situação que essas mulheres passaram. Diante do faraó, de alguém poderoso que tinha todo o poder de tirar a vida delas naquele momento. Mas elas tinham algo muito importante. Elas eram temente ao maior faraó de todos, ao maior rei de todos, que é o Deus do universo. E esse Deus protegeu elas. E não deixaram com que ninguém tocasse nelas ou fizesse mal a elas. E mesmo assim recompensou elas e constituiu família. E isso ensina uma grande lição para a minha vida. Por mais que eu passe por coisas horríveis na minha vida, tenha grandes provações, eu não devo negociar os meus princípios. Eu devo ser temente a Deus. E nós estamos vivendo em um mundo hoje que os nossos princípios estão jogados à prova todo momento. Um mundo onde o aborto é liberado. Um mundo onde os pais estão matando os filhos estão matando os pais. Onde o assassinato, notícias ruins é comum no nosso dia a dia. A gente liga a TV, é só sangue, é só coisa ruim. E as pessoas estão negociando seus princípios por coisas mínimas. Então, o meu desejo nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, que me assiste nesse momento, é que não negocie os seus princípios. Por mais que você possa perder tudo na sua vida. Mas o mais importante, eu não quero que você perca. É a sua vida eterna ao lado de Jesus. É um céu todo de recompensas, é uma eternidade toda de recompensas. Não negocie os seus princípios. Eu quero terminar o sermão dessa noite lendo uma mensagem para vocês. Alguns anos atrás eu recebi um bilhete e esse bilhete mexeu muito comigo. E esse bilhete é uma carta de Jesus para nós. E nesse momento eu quero ler para você. E que não seja a Thalia falando ao seu coração, mas que seja Jesus tocando nele. E nesse momento, ouça as palavras do Salvador. Acompanhe comigo. Você é muito importante para mim. Você corre, almoça, trabalha,
canta, chora, ama. Você sorri, mas nunca me chama. Você se entristece, depois se acalma, mas nunca me agradece. Você caminha, sobe, desce escadas e nunca se preocupa comigo. Você tem tudo e não reparte com quem precisa. Você sente amor, ódio, tudo, menos a minha presença. Você tem os sentidos perfeitos, mas nunca os usa por mim. Você estuda e não me entende, ganha e não me agradece, canta e não me louva. Você é tão inteligente e não sabe nada de mim. Você reclama dos maus tratos, mas não valoriza o que eu faço por você. Se você está triste, me culpa por isto, mas se está alegre, não me deixa participar de sua alegria. Você conhece tanta gente importante, mas não conhece a mim, que o considera tão importante. Você faz o que os outros ordenam, mas não faz o que eu lhe peço com humildade. Se você não subiu na vida, descarrega sobre mim toda a sua ira. Mas se você é importante, pisa nos menos favorecidos. Você quebra tantos galhos, mas não lembra dos espinhos que cravaram a minha testa. Você entende todas as transações do mundo, mas não entende a minha mensagem. Você reclama tanto da vida, mas não sabe agradecer as dádivas recebidas. Você abaixa os olhos quando um superior lhe fala, mas não levanta esses mesmos olhos quando eu lhe falo de amor e humildade. Você fala das pessoas e não sabe que eu conheço toda a sua vida. Você defende seu time, seu ator, mas não me defende na roda dos seus amigos. Você corre para tantas direções, mas nunca corre para os meus braços. Você costuma falar do que fez, mas nunca deu oportunidade de eu falar o que eu fiz por você. Eu sou alguém que todos os dias bate a porta do seu coração e pergunta: tem lugar para mim na sua casa? Tem lugar para mim na sua vida? Eu sou Jesus Cristo e quero apenas que você me aceite como seu Senhor e seu único Salvador. Que essa mensagem possa ter tocado seu coração, meu querido amigo, minha querida amiga. Vamos orar nesse momento. Santo e maravilhoso Deus, aprendemos aqui agora a história de duas mulheres guerreiras, Puá e Sifrá, que tiveram um papel muito importante na Bíblia, Senhor. Elas foram temente a Ti e não negociaram seus princípios. Que a cada dia, Senhor, nós possamos aprender com essas mulheres e possamos ser temente a Ti, Senhor, e não possamos negociar os nossos princípios. Que apesar de tudo, das aflições, dos problemas, das coisas que aconteçam na nossa vida, que nós possamos a cada dia ser fiéis a Ti, Pai. Quero Te pedir nesse momento também, Senhor, abençoe cada pessoa que assistiu esse sermão e ajuda cada pessoa a chegar mais perto de Ti, Senhor, e confessar o Senhor como seu Salvador. Abençoe também as pessoas que estão querendo Te procurar, que estão sedentas por Ti. Esteja tocando também a Tua mão poderosa, Senhor, sobre os enfermos, as pessoas que estão doentes no hospital, também as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Esteja confortando cada um deles, Pai. E obrigada por todas as Tuas bênçãos e pela Tua misericórdia nos alcançar todos os dias. Nos dê uma ótima noite em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido amigo e minha querida amiga.